Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas aqui no Brasil. 13 milhões. Mas o cenário pessimista levou o otimismo brasileiro a buscar alternativas de trabalho. Nesse contexto, surge a uberização do trabalho. Você já ouviu esse termo, uberização? Pois é, para a gente entender melhor como é esse estilo de trabalho hoje, a gente passa a conversar a partir deste momento com a conselheira da OAB. Ela é advogada especialista em direito do trabalho e está conosco aqui nos nossos estúdios, Aline Laredo. Obrigado pela presença da senhora aqui, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. E a primeira pergunta é saber esse termo, né? O que é a uberização do trabalho? Então, obrigada. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Manaus. Olha, eu fiquei extremamente feliz com o convite. É um tema que está super em alta. É um tema ainda difícil para nós, estudiosos, juristas ainda do direito do trabalho. É um tema difícil ainda para o direito do trabalho, né? Uberização, é uma palavra que pegou. Ele pegou pelo sistema Uber, que é uma empresa norte-americana que ela começou a atuar, uma empresa que trabalha com serviços de motoristas, não tem carros. Então, o tema pegou. Outras empresas, elas já se dizem, trabalhamos no sistema Uber, né? E não, o termo uberização, ele não é exclusivo para os motoristas. O pessoal que entrega comida, o pessoal que usa qualquer tipo de plataforma para uma mercadoria sob demanda, que vem do americano on demand, quer dizer, você tem serviço quando existe procura. Eles também já ganharam o termo de uberização. E isso está no mundo inteiro já? No mundo inteiro, com certeza. Bem, podemos considerar o modelo uma forma eficiente de atuação ou não? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Para o jurista, entenda, uberização ela pode ser vista através do viés econômico, através do viés político, através do viés sociológico, onde a gente consegue estudar um momento histórico pós-reforma trabalhista, pós-crise econômica, e a gente pode olhar pelo viés jurista, que é a minha vinda até aqui, né? Então, pelo viés jurista, ela ainda está num enquadro muito difícil. Por quê? Porque para o direito do trabalho, nós temos, na verdade, várias formas de trabalho e uma forma de emprego. Que o emprego a gente caracteriza pelo vínculo, que é o geral, né? Que é a maioria. Quando alguém te conta, estou trabalhando, o que você entende? Que ele está no emprego. Aí que a pessoa diz, não, lá eu não tenho carteira assinada. Então, existe essa diferenciação. Mas para o brasileiro, pelo nosso histórico trabalhista, pelo nosso histórico de direitos sociais conseguidos, na verdade, com muita luta e muito sangue, existe essa confusão entre trabalho e emprego. E a maioria da população entende aquilo como emprego. Agora, quando não tem essa relação de emprego formalizada, que é o caso da uberização, a pessoa perde garantias? Olha, eu vou fazer um panorama um pouquinho maior, tá? Se a gente olhar a relação do Uber, o motorista com a empresa Uber, já como uma forma de emprego, você já parte do princípio, para começo de conversa, se você olhar com os olhos de que aquilo é um emprego, é completamente irregular. Irregular. Não existe, né? Ele deveria ser registrado. No entanto, se você olha para aquilo como uma forma de trabalho, aí você não encaixa como um emprego. Aí não existe perdas de direitos. No entanto, é uma visão ainda um pouco confusa. Para as pessoas, para os estudiosos que entendem que o Uber se encaixa em todos os requisitos do vínculo de emprego, aí sim, nós estamos falando em precarização, em perdas de direito, em perda de patrimônio de personalidade humana, essa coisa toda, né? No entanto, se você olha para aquilo sem aqueles olhos de que é um emprego, que ele se encaixa numa forma de trabalho, aí não existe mais isso. Se houver, porque a gente está olhando uma situação, quer dizer, as pessoas geralmente olham, o que está me salvando é o Uber.
sem Uber, como é que eu poderia ganhar o pão de cada dia? Mas ele está olhando no agora, no momentâneo, né? Essa falta de regulamentação, ela contribui com a precarização? Eu volto a te dizer que é uma questão complexa, mas respondendo a tua pergunta, sim. Porque tudo que existe regra é mais fácil da gente trabalhar com ela, né? Quer dizer, eu goste ou não da regra, ela existe, fica mais fácil, a gente fica tudo às claras com transparência. No entanto, o que os estudiosos já acreditam que seja necessário? Seria necessário, inicialmente, fazer uma regularização, o que não necessita ser uma legislação de vínculo empregatício. E se houver essa regulamentação, poderia acabar com alguns serviços? Sinceramente, eu acredito que não. Seria uma espécie de limites. Por exemplo, o próprio aplicativo, por ser digital, ele pode, por exemplo, limitar as horas que o motorista dirige. Vamos dizer, ele já está ininterruptamente por 10, 12, 18 horas, ele já está causando um prejuízo a si e aos clientes. Então, a plataforma poderia, por viés tecnológico, fazer uma limitação dessa. No entanto, ainda é muito difícil encaixar as regras do vínculo de emprego, artigo 2º e 3º da CLT, esticar ele para caber dentro do Uber. Entendam, existem posicionamentos de diversos lados, né? Eu estou aqui colocando todos que existem. Eu estou conversando com a senhora aqui, estou olhando aqui nas redes sociais, porque quando a gente toca nesse assunto, há pessoas que, de forma bem correta, organizada, dizem assim, pô, já estão criticando, que é isso está ajudando muito trabalhador, está diminuindo aquela fila de desemprego que é enorme, pelo menos momentaneamente. Então, qual é, na sua visão, na visão da senhora, que é uma especialista em direito do trabalho e é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, advogada, o que a senhora enumera como pontos positivos e aqueles que são negativos nessa uberização? Olha, reforçando que a minha opinião é apenas a minha opinião, nós temos diversas opiniões em contrário, que eu respeito e estudo muito junto com meus colegas. Na minha sincera opinião, não cabe o vínculo de emprego ao sistema Uber, ainda. Né? Não cabe, pelo que nós temos hoje. O próprio Tribunal Superior do Trabalho já está tendencioso a dizer que não cabe, mas nós temos decisões em vários estados do Brasil com sentenças condenando a Uber a vínculo de emprego. Ainda cabe recurso, ainda sentença de 1º grau. Mas, assim, para analisar fatos positivos e negativos, positivamente, o direito do trabalho tem que acompanhar a sociedade, o direito em si, né? Ninguém pode ficar parado no tempo. Novas tecnologias trazem novas formas de viver. É impossível o direito ficar alheio a isso. Então, é a obrigação do direito regulamentar essa situação. Ninguém pode ficar ao léu. Positivamente, nós temos o fato de ser uma tecnologia que está trazendo, de alguma forma, um trabalho. Esse trabalho foi pensado para ser um trabalho extra pela própria plataforma, que cresceu de forma substancial e hoje em dia é renda principal, não só no Brasil, em muitos outros países onde ela está. Negativo, a gente tem a questão de que, no Brasil, nós estamos com um índice de desemprego formal altíssimo, que mascara, na verdade, o empreendedorismo. Então, quer dizer, qualquer pessoa desempregada que faça qualquer produto em casa para vender já é considerado empreendedor. E muitas vezes não é. Ele é apenas um desempregado que está tentando, a qualquer modo, sustentar a sua família. O empreendedor, ele tem um plano de negócios, ele tem investidores, ele tem gestão, o que não ocorre com quem está desempregado. Então, eu não gosto de romantizar muito o empreendedorismo. O que nós temos no Brasil é desemprego. Temos empreendedores? Temos, mas eles não se confundem. Interessante o seu ponto de vista, não deixa de ser uma realidade, pode ser que vá contra os pensamentos de quem está hoje se libertando um pouco das dívidas dessa maneira. Com certeza. Né? Mas tem uma diferença, como a senhora colocou. Agora, muitos casos, eles já foram, no caso da Uber, por exemplo, motoristas da Uber, já foram relatados aí na relação cliente-motorista desse aplicativo. Assédio sexual, violência, se negar a levar clientes que estejam sangrando, por exemplo, no seu veículo, porque o veículo é propriedade, é particular. E aí, quem tem razão nessa situação? O cliente ou o motorista que convidou, buscou aquele aplicativo? Olha,
é uma relação jurídica bem difícil. Sempre cabe uma ação de regresso aí. Se a pessoa acionar o motorista, de repente o motorista pode acionar a própria empresa Uber para uma recompensa. Isso daí sempre é viável. Mas a plataforma, se você estudar a plataforma Uber, ela é de um sistema tão inteligente que ela impressiona. Primeiro que ela está em todo o mundo. Então, nós temos legislações internacionais que ela teria que se encaixar. E ela não fez isso. Ela é una. Né? Lógico, uma coisa diferente aqui, outra acolá, mas ela é una. Então, ela criou, se a gente for, tem muitos escritores que eles transportam a plataforma para o mundo físico. Então, bora lá. Eu não tenho chefe, né? Seria um serviço sem chefe. No entanto, a Uber conseguiu transportar essa responsabilidade do chefe, que está tomando conta daquele, entre aspas, empregado, trabalhador, para o próprio consumidor. Se você prestar atenção, muitos deles dizem, se a gente não tiver água nem bombom no carro, a gente não ganha aqueles 5 estrelas. Então, de uma forma indireta, a Uber conseguiu vistoriar 100% dos seus ou parceiros ou trabalhadores, seja lá como eles forem classificados, através da sua própria gestão. Mas então, essa questão, doutora, perdão, de dar os 5 estrelas, não é uma pressão também ao próprio motorista? Aí é que tá, depende do lado que você está enxergando. Se você encaixa a Uber como um sistema de emprego, você vai conseguir encaixar os requisitos de habitualidade, onerosidade dentro. É por isso que essa briga, se é vínculo ou não. Porque se você olha por esse lado, você vai dizer, mas eles estão perdendo direito trabalhista. E se de repente ele bate o carro? E a hora que ele fica fora do aplicativo? Isso é um olhar do vínculo. Se você olhar com o olhar do vínculo, perderam tudo. Não existe trabalho com vínculo sem direitos, sem garantias, ainda, né? Mesmo depois da reforma. Mas a pessoa que entra nisso, ou seja, o motorista de aplicativo, ele entrou porque ele quis, não é? Mas todo mundo entra no trabalho porque quer, né? Exatamente. Então, mas porque precisa. Exatamente. Então, ele entrando porque ele quis. Esse modelo de trabalho, ele é vendido como atraente, né? As pessoas observam isso. E também ideal. Tanto é que a população optou por isso. Sim. As pessoas que eu conheço que antes pegavam o táxi normal, formal, não pegam mais. Está todo mundo no Uber. O que se diz sobre a Uber é que ela não criou um mercado de trabalho. Ela veio fazer uma disrupção no mercado. Quer dizer, é uma mudança tão estratosférica que ninguém consegue ainda materializar o que seria exatamente isso. O que a gente faz normalmente? A gente tenta pegar algo que é super novo e tentar raciocinar ele da forma tradicional. O que é muito difícil em relação à Uber. Porque imagina se a Uber viesse com o país, em vez de 14 milhões de desempregados, 1 milhão de desempregados. Ela estaria bem diferente. Talvez eu não deixasse o meu emprego onde eu ganho R$3.500, R$4.500 de carteira assinada para fazer Uber. Será que eu deixaria? Será que ela seria considerada realmente uma renda extra num mês ou outro que eu quisesse faturar alguma outra coisa? Então, o cenário histórico onde ele se instalou é extremamente importante para essa análise. E favorável a ela. Com certeza. Doutora, a gente ontem estudando um pouco o tema, até sabendo que a senhora viria hoje para cá, a gente entendeu também que há muitos que chamam esses aplicativos de, aspas, uma grande ilusão que fez o mercado crescer rapidamente em detrimento a relações formais de emprego, fecha aspas. A senhora concorda com quem pensa assim? Continuo te dizendo que são 2 linhas de raciocínio. Para eu concordar com isso, eu teria que ver a Uber como uma relação de emprego. Aí ela está corretíssima. É voltar pelo menos 100 anos em relação de história de direito do trabalho. Se eu vejo a Uber fora da relação de emprego, no Brasil nós temos vários modelos de trabalho e um único de emprego, que é o vínculo. Se eu vejo a Uber fora da relação de emprego, essa afirmativa não é verdadeira. Então tem que olhar cada caso um caso. Sim. Bem, as despesas de manutenção do veículo, pagamento da internet para receber as informações do aplicativo, tudo é do dono do veículo, que muitas vezes nem o carro é dele, ele está alugado, pagando ainda, né? Ou é alugado, como a senhora É uma atividade colocou. Que ela é abstrata, né? Pois é, e tem também o combustível. Tudo. Que aqui na nossa capital ele não é barato, pelo menos ainda não é barato. E por conta disso, reforça o lado de que... E por conta disso, e tendo motoristas que não deixam o aplicativo e que cada vez mais estão no aplicativo, passa a impressão de que é um bom negócio, né?
O bom negócio ele tem que ser avaliado por quem está comprando e quem está vendendo, né? Quer dizer, eu uso o Uber, uso e muito. Então, para mim é um ótimo negócio, sim. Eu quase já não uso o meu carro. Se eu for para fora, não estiver chovendo, eu vou de Uber. Se eu for para um centro da cidade, eu vou de Uber. Se for uma coisa rápida, eu vou de Uber. Eu tenho um carro particular. Então, quer dizer, para mim, consumidor é um ótimo negócio. Agora, para quem está trabalhando, ele é um ótimo negócio? Ele se vê como empregado ou ele se vê como parceiro? Lembrando que a Uber fica com, em média, me corrijam se eu estiver errada, 20%. 20 a 30. 20 a 30, né? 25, né? 25%, está lembrando aqui o Paulo Henrique, que é o nosso operador de áudio, mas também é advogado. E aí a senhora falava que entre 20 e 25, 30. Vamos pôr entre 20 e 30%. 20 e 30. Então pensa, qual é o emprego onde o meu empregado ganha de 80% a 70% do faturamento? É muito difícil, no varejo, na indústria, uma relação dessa. Então, mas esse 80%, vamos supor 70%, é daquele valor que também não é muito... Mas aí matematicamente é indiferentemente. É indiferente. A gente está tratando de um sistema. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer um esforço para raciocinar sobre tudo isso. Se você raciocinar a relação Uber como um emprego, ela está falida. Ela tem que ser registrada, teria que ter 13º, relação previdenciária, tudo. Agora, a pergunta é, ela é uma relação de emprego? Ganhando de 70% a 80%? A Uber... a Uber, em sua própria defesa, ela alega que eles são parceiros. E numa relação de parceria comercial, ele entraria com isso e a Uber gerenciaria seus clientes. No entanto, se a gente for estudar a plataforma a fundo, não é bem assim. Tem horas que ela se posiciona como um grande empregador. Tem horas que ela dita regras próprias. E aí cabe ao parceiro aceitar ou não. Pois é, e essa discussão ela ainda vai longe. Ainda tem muito pano para manga aí, muito. É uma matéria assim deliciosa da gente estudar, principalmente no Brasil, que nós temos relações trabalhistas marcantes, principalmente no Brasil depois pós-reforma trabalhista, onde o governo prometeu que essa nova legislação trabalhista, que retirou direitos e algumas seguranças do trabalhador, sim, não adianta dizer que não, que isso geraria muita renda, geraria muito emprego, e não aconteceu. O nível de desemprego ainda é altíssimo, o trabalho informal ainda é altíssimo, então ainda tem muita pano para manga aí, sim. Quando a senhora utiliza o Uber, nas situações que a senhora disse para a gente ainda há pouco, a senhora costuma conversar com o motorista do aplicativo, entender o lado dele direitinho? E eu geralmente pergunto se ele se acha empregado, e a maioria deles dizem que não. Que não se acha empregado. Eu sempre pergunto isso, por curiosidade, né? Eu digo, vem cá, isso aqui para ti é um emprego? Ele, tá sendo bom. Todos dizem que está sendo bom. E aí muitos falam da questão da segurança, que deixaram de dirigir em certo horário, em certa área, por questão de segurança, mas pelo menos a maioria deles não se acha empregado, mas sentem falta das garantias trabalhistas. É isso. Aline Laredo, advogada, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, especialista em direito do trabalho. Muito obrigado pela vinda da senhora aqui, por bater um papo com a gente. Acredito que a gente vai em breve convidá-la novamente, porque esse assunto ainda tem muito, aspas, pano para manga, fecha aspas, para a gente conversar. Eu que agradeço, fico à disposição. Bom dia. Obrigado, bom dia.